Tudo bom? Vamos lá então para a nossa videoaula aqui de biomecânica, falando um pouquinho mais sobre o corpo e as suas áreas. Na aula passada, nós falamos no gráfico aqui sobre algumas áreas da biomecânica. A gente sabe que a área de biomecânica é uma área rica, tem várias gamas que você pode seguir, pode se especializar. Aqui a gente tem um relato aqui muito interessante, que é o seguinte: não só a biomecânica, como as outras disciplinas científicas levam em consideração características específicas de um campo de estudos relacionados com as diversas áreas da educação física. Quando o profissional insere-se no contexto específico dessa profissão, ele percebe que, no sentido operacional, os conceitos determinados para cada ciência são, pelo menos, pobres. E não informam as reais características de cada campo de conhecimento, que são vários. E para fechar, o que atualmente nota-se é a infinita gama de conhecimentos que o educador físico deve dominar para exercer a sua profissão. Nós temos várias áreas, e de repente você se identifica com uma delas. No gráfico ali passado, a gente falava sobre essa questão dessa gama, dessas áreas que o educador físico ele pode seguir. Quando eu falo educador físico, ele precisa ter vários conhecimentos de várias áreas da biomecânica para desenvolver um bom trabalho. A educação física, ela envolve saúde, ela envolve prevenção, e você precisa ter esse conhecimento, vários conhecimentos, para desenvolver um trabalho bacana, um trabalho eficaz e que não gere lesões, que não prejudique a saúde física de ninguém. Nós temos aqui várias opções, como eu falei no gráfico anterior. Nós temos aqui, na biomecânica de tecidos e biomateriais. Nós temos biomecânica dos tecidos moles e duros, próteses e fixações externas, biomateriais. Ainda biomecânica do movimento humano, que é a biomecânica do esporte, biomecânica ocupacional, locomoção terrestre e aquática. Temos ainda a biomecânica clínica e de reabilitação, que é a avaliação da função muscular e reabilitação, biomecânica clínico-ortopédica, biomecânica respiratória. Olha o tanto de áreas. E tem mais. Tem a biomecânica musculoesquelética, que tem aí nela mecânica muscular, biomecânica das articulações e das colunas e da coluna, análise eletromiográfica, e métodos e técnicas de pesquisa em biomecânica, que são métodos de instrumentação, medição e processamento de dados, modelagem, simulação e otimização. Ou seja, são várias áreas que você, como educador físico, pode atuar, mas para isso você precisa o quê? Direcionar. Você não pode querer todos os conhecimentos ao mesmo tempo. É mais ou menos parecido com o médico. O médico, ele forma para quê? Todo médico, ele forma para clínico geral, não é? E, a partir daí, ele especifica numa área. No clínico geral, na clínica geral, ele tem um conhecimento artificial de muita coisa, mas artificial, não específico, não detalhado. Ele tem um conhecimento, se você perguntar aí se ele sabe, ele vai te falar, mas falar assim, eu sou especialista nessa área, ele não vai ser. Por isso nós temos, na medicina, nós temos uma gama enorme de especialidades, assim também como na educação física. No caso específico aí, o educador físico, lá na biomecânica, olha quantas áreas você pode trabalhar. Lá na ortopedia, você pode trabalhar em pesquisa, você pode trabalhar em medição em dados, lá na medidas e avaliações, você pode trabalhar como preparador físico, entendeu? Um fisiologista do exercício. Mas para isso você precisa o quê? Você precisa se capacitar, se aprofundar nesse conhecimento. À medida que o leque de atuação profissional dos diferentes campos de trabalho vai sendo ampliado, percebe-se que muitos dos conhecimentos julgados inúteis mostram-se extremamente adequados aos fenômenos apresentados. É típico que os indivíduos que conhecem muito pouco no ramo científico afirmem que o mesmo só se presta para um determinado fim. Afirmações como essas, se tomadas como verdade, dificultam a compreensão das reais possibilidades de aplicações das informações oriundas de qualquer tipo de conhecimento científico. Se você acha que é desnecessário, que é inútil conhecimento em determinada área,
vai ser complicado para você se aprofundar. Aí você vai prescrever uma atividade e vai chegar num ponto que você vai falar assim, ah, mas só isso tá bom, não precisa ser mais do que isso. Isso é o suficiente. E não é bem assim. Nós temos uma gama muito grande de atividades que podem ser trabalhadas e devem ser trabalhadas. Mas para isso, nós precisamos sair do conhecimento artificial e ir para o conhecimento específico. Nós precisamos nos aprofundar. Em resumo, a biomecânica tem sido uma influência muito maior nas práticas de educação física do que geralmente se reconhece ou anuncia. Professores, técnicos e atletas frequentemente encontram-se na situação de fazer uma escolha entre duas técnicas destinadas a obter uma mesma finalidade. Sem dúvidas, a biomecânica pode contribuir para a efetivação de processos educativos que envolvam comportamentos corporeais mais conscientes e, consequentemente, marcados por concretas responsabilidades intencionalmente pedagógicas. Nós temos exemplos aí de clubes. O que acontece no clube? Às vezes o jogador está com uma fadiga muscular. Não é o treinador que vai determinar se ele vai jogar ou não. É o fisiologista do exercício, juntamente com o educador físico, que vão fazer uma avaliação para saber a real condição física dele, a real condição física da musculatura dele, se realmente a carga física foi muito grande, se ela foi extensa, foi por um período longo. Então, ocasionou o quê? Uma fadiga muscular. Para não transformar essa fadiga em lesão, é preciso que aconteça o quê? Um descanso muscular. Então, normalmente, esses são os profissionais que vão chegar até o treinador e vão falar, olha, o jogador tal, o fulano aí precisa de um descanso, a musculatura dele precisa de um descanso para ele poder seguir bem, não gerar lesões. E isso precisa ser respeitado. Mas para você chegar a esse ponto de falar, eu preciso segurar esse jogador, precisa de um descanso, você precisa ter o quê? Conhecimento, ser capaz, ter capacidade, conhecimento e fazer uma avaliação. Olha bem, eu falei um preparador físico, um fisiologista, que são oriundos de onde? Da educação física. Tá aí a importância da educação física e os dois especificamente, que são bacharéis, oriundos de direcionamento da biomecânica, que vai trabalhar bem detalhadamente esse desenvolvimento desse atleta. Beleza? Bom, então essa foi a nossa aula de hoje. E na próxima aula nós vamos falar de planos e eixos. Vocês já estão cansados de ouvir falar sobre isso, mas vamos falar sobre isso na próxima aula, planos e eixos. Beleza? Então faça o seguinte, faça para mim lá no AVA uma atividade bacana, pequena, uma atividade simples, né, sobre a biomecânica e essa questão. Se fosse para você escolher qual área da educação física, especificamente da biomecânica, você escolheria para trabalhar? Numa área que você exploraria mais a ortopedia, pesquisa, a questão do trabalho físico, da fisiologia do exercício, qual área você tinha intenção, ou tem intenção, ou gostaria de desenvolver e por quê? Beleza? Responda-me da mesma forma no Word, com os dados embaixo, nome, instituição, curso, período, data, tudo isso, posta lá no AVA, beleza? Você tem o prazo até sexta-feira. Até a próxima aula. Um abraço e até lá.